vocês? Bem-vindos a mais um vídeo de português. E no vídeo de hoje nós vamos trabalhar as nossas atividades. Lembrando que faremos então aula de conteúdos, que foi ontem, na segunda. Na aula de terça-feira, então, atividades. Quarta-feira, correções das atividades. Então, eu vou repassar novamente desde a aula de segunda para que nós deixe tudo corrigido certinho lá na apostila. Queridos alunos, nós vamos fazer então a atividade sobre as conjunções que está no livro de atividades, tá? Então, vocês sabem que vocês têm a apostila lá de vocês, a maior, né? E vocês recebem também o livro de atividades. Então, para que vocês deixem lá tudo bem bonitinho, nós vamos fazer o videozinho e fazer a fixação das atividades sobre as conjunções, tá? Então, vamos relembrar bem rapidinho que nós conversamos na aula de segunda-feira sobre quais conjunções, quais as classificações das conjunções que nós estamos trabalhando, certo, queridos? Lembra aí, conjunções aditivas, adversativas e condicionais. Então, as aditivas, sentido de soma, adversativas de oposição e as de condicionais, uma condição. Se você for amanhã na escola, por favor, compre meu lanche, exemplo. É um exemplo, não dá para ir na escola ainda. Ouviu a professora e ficou feliz. E ficou feliz. Não esqueço. De soma. Além de ouvir a professora, ainda ficou feliz. E a oposição, ouviu a professora, vírgula, porque quando é de oposição tem que pôr a vírgula. Antes da conjunção, vírgula, mas ficou pensativo. Então, vamos lá para o nosso livro de atividades? Let's go! Vamos lá! Histórias fantásticas dos povos indígenas. Lenda. A lenda a seguir explica o surgimento da gralha azul e a contribuição dessa ave para a vida nas florestas. Leia o texto com atenção. A lenda da gralha azul, a plantadora de araucárias. Houve um tempo em que a gralha azul era apenas uma gralha comum, de cor parda, muito bonita e que queria ser útil para a humanidade, mas não sabia bem como. Um dia, enquanto dormia num majestoso galho de um pinheiro do Paraná, a gralha azul acordou com os golpes de um machado, derrubando sua morada. Assustada, voou para as nuvens, para esquecer a tristeza de ver a sua árvore tombada. Entristecida, a gralha azul pensou em não mais voltar. Lá no céu, uma voz divina a fez lembrar-se do que fazia na floresta. Enquanto se alimentava do fruto do pinheiro, ela sempre enterrava no chão um naco dele, a parte mais suculenta, onde ficava a semente, para comer mais tarde. Mas, como sempre se esquecia do local onde deixou seu lanche, sem querer sempre plantava muitos pés de araucária. A voz lhe disse que dali para frente o que era apenas um esquecimento seria sua grande missão humanitária. Antes de voltar à terra, suas penas foram pintadas de azul, para que ela pudesse se destacar nas demais aves, enquanto fosse espalhando as sementes de pinhões para preservar a mata de araucárias. Desde então, por onde passa, a gralha azul vai plantando os pinheiros do Paraná com seu método peculiar. Depois de comer a parte mais fina do pinhão, com o bico, ela pressiona outra parte, a da semente, até enterrá-la no chão. E, para completar seu trabalho, cobre o local com folhas, pedras ou galhos, para que a semente possa germinar
e dela possa nascer um novo pé de araucária. O pinheiro do Paraná ou araucária tem galhos em formato de cálice e pode atingir até 50 metros de altura. Seu tronco geralmente é cilíndrico, reto e com casca grossa. Essa árvore pode viver 200 a 300 anos. Depois da leitura do texto, vamos ler então as atividades. Assinale o tipo de narrador que conta essa lenda. Terceira pessoa, narrador observador, que não participa da história. Copie do texto um trecho que justifique sua resposta. Um dia, enquanto dormia, no majestoso galho de um pinheiro do Paraná, a gralha azul acordou com os golpes de um machado derrubando sua morada. Para fazer esse trecho, lembrem-se de colocar aspas no trecho que vocês escolheram ou esse trecho que a prof está falando, porque vocês estão retirando esse trecho do texto. Que personagens participam dessa história? A gralha azul, a voz divina e a pessoa que cortou as árvores. Em outros tempos, segundo a lenda, qual era a cor da gralha azul? Por que o pássaro teve suas penas pintadas de azul? Era parda, ponto. Ela foi pintada de azul para se diferenciar das demais aves, em virtude de sua missão humanitária. Ponto final. A respeito da morada da gralha azul, responda as questões propostas. O que a gralha azul estava fazendo quando derrubaram sua morada? A gralha azul estava dormindo. B. Como sua morada foi derrubada? Um lenhador derrubou a morada da gralha azul com golpes de machado. Depois desse incidente, a gralha azul tomou que atitude? A gralha azul ficou assustada e voou para as nuvens. Para esquecer a tristeza de ver sua árvore derrubada, ela ficou tão desanimada que pensou em não mais voltar. Sobre a missão humanitária da gralha azul, responda as questões a seguir. Como a gralha azul descobriu sua missão? Uma voz divina fez a ave se lembrar do bem que fazia à floresta. Qual era a missão humanitária da gralha azul? Ao se alimentar do fruto do pinheiro, a gralha azul sempre enterrava no chão um pedaço mais suculento dele, onde ficava a semente. Mas como ela sempre esquecia o local onde escondia seu lanche, acabava plantando sem querer vários pés de araucária. Então, queridos, podem completar as atividades lá do livro de atividades. Realizando esta atividade, nós vamos conversar novamente sobre as conjunções. E aqui no livro de atividades temos a seguinte proposta. Releia este trecho. Houve um tempo em que a gralha azul era apenas uma gralha comum, de cor parda, muito bonita e que queria ser útil para a humanidade. Observe estas orações. A gralha azul era apenas uma gralha comum de cor parda, muito bonita, que queria ser útil para a humanidade. Que palavra une essas duas orações? Procurem lá a palavra, lembrando que nós temos duas orações. Isso significa que é uma soma de um mais um. Que palavrinha eu uso entre duas orações? Isso mesmo, a palavrinha e.
Que sentido essa palavra estabelece entre as orações? Isso mesmo que a prof acabou de dizer, de soma, uma oração mais uma oração. 8. Agora releia esta frase. A gralha azul queria ser útil para a humanidade, mas não sabia bem como. Que palavra une as duas orações que formam essa frase? Antes da vírgula, nós temos, depois da vírgula, nós temos uma conjunção. Qual é a palavrinha que nós usamos depois da vírgula? A palavra mas. Muito bem. Que sentido essa palavra estabelece entre as orações? Mesmo discussão de ontem. Quando eu uso o mas, contudo e outras também que nós vamos aprender, eu estou usando o sentido de oposição. Então vamos lá. A gralha azul queria ser útil para a humanidade, vírgula, mas não sabia bem como. Reescreva a frase substituindo essa palavra por outra do quadro, mantendo o sentido. Então, só troca lá o mas pelo contudo ou também. A gralha azul queria ser útil para a humanidade, vírgula, qual que nós vamos usar? Contudo, não sabia bem como, ponto final. Eu gostaria muito que vocês tomassem cuidado ao pôr o ponto final no final das respostas, quando usa frases que retiram do texto, palavrinhas que vêm das explicações, como o e. Coloquem entre aspas, por favor. Reparem que na número 7, quando retiramos um pedaço do texto, sendo isso um trecho, e que tem mais ideias sendo contadas lá no próprio texto, nós usamos o colchetes e os 3 pontinhos, fecha colchetes. Significa que a ideia, a informação ainda não foi finalizada, tem mais, mas que para agora, no momento, nós utilizamos somente isso. E também revejam as situações das conjunções que nós acabamos de conversar no vídeo, ok? É justamente os exemplos que nós usamos na aula anterior. Na aula de atividades também estamos usando as mesmas situações para fixar. Meus queridos alunos, na aula de hoje não fica atividades extras para vocês fazerem. Só vai ficar apenas para vocês voltarem lá no trecho da gralha azul e passarem com um lápis de cor, onde vocês encontrarem as conjunções que aqui estudaram, tá? De soma, de oposição e condição. Aqui nos exemplos já vem algumas, né? Mas o que vocês encontrarem que vocês acham lá que é uma conjunção, podem deixar bem colorido esta lenda, né? Esta história, certo? Então fica só essa atividadezinha e vocês fazem aí num período de uns 30, 40 minutinhos a leitura novamente do texto, respondem as questões sobre o texto, que é muito importante entender o contexto, a função do texto, e depois vocês retomam lá as conjunções. 30, 40 minutinhos, porque vocês têm que voltar lá no livro, na apostila maior, e lembrar das situações para então voltar no texto e pintar as conjunções que a prof pediu. E responder com o vídeo as atividades da página 7 do livro de atividades, certo? No vídeo está marcado bem certinho as páginas para vocês, em destaque, para que vocês não deixem de encontrar, ok? E lembrando que
sempre que a prof for pedindo as fotos, vocês vão postando, tá? Então, dessa atividade de pintar o texto, eu gostaria muito que vocês tirassem a fotinho e colocassem lá no positivo, nas pastinhas que a prof separou. Quando é atividade da apostila, não esqueçam, gente. Tem gente colocando atividades de avaliação quando é atividade só da apostila. Então, quando é atividade da apostila, lá em língua portuguesa, segundo bimestre, segundo volume, tem atividades da apostila. Então, é lá que vocês têm que postar a fotinho. Cuidem para tirar a fotinho bem visível para a prof conseguir ver. Certo, queridos alunos? Então, nos vemos no próximo vídeo. Lembrando que a próxima aula é de correções, então o que não foi corrigido nós vamos voltar corrigindo, ok? Beijinhos e um grande abraço.